Vamos, Corinthians joga amanhã contra o Huracan, certo? O Hugo tá fora. Infelizmente, sentiu uma contusão grau 2 e aí é 3 semanas, 4. Qual a ideia do Corinthians, Souza, já para o jogo contra o Huracan, Sul-Americana, que foi uma das piores derrotas da história do Corinthians, sair fora da Libertadores? Mas é o Corinthians, né? O Corinthians tem crescido dentro das competições. A gente estava falando do Corinthians desde o ano passado, que o Corinthians hoje, né, no futebol paulista, na crescente que vem, é o melhor time paulista, provou isso no campeonato estadual, vem provando isso, jogou com o time reserva fora de casa. Hoje o time tem um padrão, né? O que o torcedor espera é que o time mantenha, né, esse padrão, né? É uma perda muito importante, o Hugo tem sido a diferença desse time, né? Mas o Corinthians entra como favorito também nessa competição, pelo futebol que vem acontecendo. O Corinthians é fraco em jogos internacionais, hein? Ganhou a Libertadores e o Mundial, os dois, né? E a Recopa. Mas ano passado fez uma Sul-Americana, tudo bem, chegou até a final. Mas não é legal, dá uma olhada. Ó, preliminar, Atlético Mineiro e Fluminense. Quartas, Pumas, do México. Oitavas, Lanús, da Argentina. 2007, preliminar, Botafogo. 2017, 2019, 2021, 2023, 2024. É duro, hein? É duro, hein? Precisa se posicionar como clube grande que é, e é muito grande. Um dos maiores de todos os tempos. Quesada, isso é preocupante. Enfrenta o Huracan amanhã. Muito preocupante. Neto, né? A gente tem a mesma opinião, né? Se tiver que priorizar alguma competição, eu daria mais atenção Brasileiro. ao Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é possível tentar, de alguma maneira, disputar de uma forma com competição a Copa Sul-Americana, porque é título que está faltando, você lembrou aí, e é dinheiro no bolso também. Então, eu acho que dá para fazer uma competição legal nessa primeira fase. Lembrando que só o campeão, Neto, se classifica para outra fase. Né? Que na fase de 4 times só classifica um. O Huracan está em terceiro no Campeonato Argentino. Isso. Pega o Racing e eu acho que o Nacional, não é? O grupo do Corinthians, Huracan, Racing e Nacional, se eu não estiver errado. Não sei, vê aí vocês aí. É o Racing do Uruguai. Racing do Uruguai. O Nacional do Paraguai. O Nacional do Paraguai e o Huracan da Argentina. Solé? Bom, com relação a esse jogo, né, craque? A primeira partida do Corinthians na Neoquímica Arena depois da conquista do título paulista. A estreia no Brasileiro com o time alternativo foi boa, esse empate contra o Bahia, que é uma boa equipe comandada pelo Rogério Ceni. E essa estreia é fundamental porque ela vai acontecer na casa do Corinthians. Então o Corinthians, exatamente nisso que o Quesada falou, só o primeiro de cada grupo se classifica direto para as oitavas de final. Então você, chegando já nessa partida de estreia e tendo a possibilidade de jogar em casa, é fundamental para o Corinthians. Lembrando que no Brasileiro, na segunda rodada, o Corinthians também joga em casa, então é um jogo importante para você já sair na frente contra o grande adversário do grupo. O Huracan hoje é o grande time ao lado do Corinthians no grupo. Eu errei aqui, América da Colômbia, América de Cali, eu sei, América de Cali da Colômbia, acabei de falar. Aí você o Racing do Uruguai e o Huracan, que é o terceiro colocado. É forte, viu? É um grupo forte. Eu acho que só o Huracan para mim. Não, o América também. É muito nome, Souza. Quando que você viu o América agora de Cali e da Libertadores? Trivice-campeão da Libertadores, né? Sabe? A gente fica muito no nome que a gente conhece muito, que é muito conhecido, sabe? Eu acho que o Corinthians tem que entrar para ganhar, e principalmente amanhã, quarta-feira. A ausência do Hugo, o Yuri Alberto, que saiu no jogo contra o Bahia, com problema também. Qual a ideia, Souza? Cara, são dois jogadores super importantes, né? O goleador do time, né? Principal atacante, e o melhor goleiro do futebol brasileiro atualmente, né? Então, são duas ausências sentidas. Mas assim... Menos pro Dorival Júnior, né? Que é o Bento. Antigamente o Corinthians... Joga na Arábia. Sofria muito quando o Corinthians não tinha um padrão de jogo. Hoje o Corinthians tem um padrão de jogo, né? A gente elogia pontualmente, a gente está vendo que o Corinthians tem um padrão de jogo hoje. Esse padrão não muda e o time joga bem, está jogando bem com o titular, sem o titular. O time que perdeu, acho que 2 jogos esse ano só. Paulista só um. Paulista só um e também pela Sul-Americana, pela pré-Libertadores, também só um que tirou o Corinthians. Então é um time muito forte, um time que tem crescido na competição e eu acredito que é favorito. Está num grupo forte de novo, eu ainda vou continuar com a minha opinião, muito forte,
mas assim, o Corinthians precisa fazer valer, né? Precisa crescer na competição, nas competições internacionais, né? O Corinthians não pode se dar o luxo de ter uma Libertadores só, né? É muito pouco, É né? pouco demais para um clube pouco. que tem a força que tem o Corinthians e a torcida que tem. Quesada. Netão, Donelli vai no gol, né? Isso já é certo. E aí a ausência do Garro, o que eu faria? Eu colocaria o Memphis para ser esse cara na função No do Messi Garro. que tá bom. É. E Deixa aí... eu falar uma coisa pra você. É. Isso é muito papo de jogador, né? Isso da gente. O Memphis não tá bem lá? Deixa ele lá. Bota o Romero. Não mexe. Eu ia completar assim. Desculpa. Não, não. Eu penso assim. Sim. E o Coronado? Esse cara tem que que ganha botar o 2 milhões Coronado. por Não, mês. Coronado não. Coronado Deixa o Coronado, não. Eu não colocaria o Coronado. Deixa eu montar meu time. Eu não vou colocar o Coronado. Não? Eu coloco o Romero ou o Thales para jogar ali junto com o Memphis e com o Yuri. o Alberto. Mas o Memphis pode fazer de vez em quando esse movimento, sem problema nenhum, né? Tá. E três caras no meio campo para ajudar na marcação. Vocês acharam que foi frango do Muralha isso aí ou não? Você dá um gol dele Cara, pro que Memphis, absurdo, é uma velho. brincadeira, É. Meu Deus do céu. Que gol é esse? Gustavo Soler. Eu vou com Quesada, sem poder contar com o Garro e com o Yuri Alberto nessa partida. Iria de Memphis, Thales e Romero, formando esse trio ofensivo do Corinthians. 3 jogadores de pegada no meio de campo, como o Corinthians já está tendo, né? O Martinez, Raniel e também o próprio Carrilho. Repito, né? O principal jogo que o Corinthians tem na fase de grupos da Sul-Americana será contra o Huracan, primeiro na Neoquímica, depois na Argentina. Então, Outra coisa, né? fundamental, ainda mais sem o Hugo, né? Se você não faz o resultado em casa, o primeiro jogo, você Vira está um Deus nos praticamente acuda fora. depois. Já era. Praticamente fora. Soler. Exatamente, né? Porque só o primeiro de cada grupo se classifica, então amanhã o Corinthians tem a obrigação de fazer o dever de casa. Se o Corinthians não vencer o Huracan, aí vai ter que tirar ponto lá Tá. na Argentina e vai ter que se virar na Colômbia. Uma perguntinha para vocês três. Jogou a pré-Libertadores, foi um vexame. Para mim, um dos maiores vexames na história do Corinthians foi isso, para mim. Para mim também. É que foi esquecido por causa do título paulista. E que tá tudo certo. Tá tudo bem. Os jogadores sabendo disso, talvez entre de uma forma diferente para jogar a Sul-Americana, para tentar ganhar a Sul-Americana. Souza. Eu já acho que se vai priorizar um negócio, acho que já tem que ser claro com o torcedor agora, hein? Não vai ser. Sabe? Tem que ser claro. Acho que você tem que ter humildade, às vezes, falar, olha, a gente vai com um time mesclado aqui, porque a gente vai priorizar o brasileiro, do que ficar prometendo depois coisas Ô, e... Souza, a gente não prioriza nem quando a gente casa, cara. Olha, vou na riqueza e na pobreza, não pode trair, todo mundo trai, todo mundo fica pobre e larga. É tudo umas mentiras desgraçadas, velho. Mas pelo Você acha menos- que eles priorizam? Fala pra mim, qual o time que priorizou? Aí depois sabe o que eles falam? Eu vou dar um exemplo pra você. Se eu tiver errado, vocês arregaçam comigo. Os caras falam que prioriza, não prioriza, aí bota time reserva contra o Huracan. Primeiro tempo, 1-0 pro Huracan. Tem 5 titulares eles botam na os cinco. reserva. O que eles fazem? Ele bota os 5, ele bota os A 5. tropa de choque entra. Mas eu falo Isso, assim, então ó, não é priorizar, pô. o Não São é verdade? Paulo, o São Paulo, Todos fazem isso. o São Paulo do Rogério, uma época, ele priorizou a Sul-Americana, só que não foi campeão. E aí quis correr atrás do brasileiro, já era tarde. Já era tarde. Acabou nem classificando para poder para Libertadores. Então, às vezes, você priorizar. A gente sabe que no Brasil o torcedor quer ganhar tudo. A gente sabe que não tem condições. Né? Infelizmente, não tem condições de você fazer tantos jogos assim com o time titular. Eu sou a favor de ser claro com o torcedor. Olha, eu vou jogar aqui, mas... Eu acho que tem que ser claro com o jogador. Eu acho que muitas vezes o treinador hoje não dá satisfação, como dava pra gente. Quando eles não são claros com o elenco, aí você não sabe o que você faz. Esse é o grande problema. E muitos não são claros. Então, ó, o Soler, você vai jogar hoje com o Huracan, tá? É assim, assim, assim. No outro jogo, o Quesada joga. Mas ele nem fala pro seu porquê. Sim. E aí ele deixa você em dúvida do que você é bom ou não, se você é titular ou não. Porque sempre tem 4 ou 5 titulares. E a maioria dos treinadores não dão satisfação. O que para mim é um erro, Quesada. Ano passado aconteceu isso. O time jogava com os chamados reservas, time alternativo, não era prioridade. Lembra quando a gente falava assim? Exato. Pô, tem que jogar o time reserva? Exato, exato. Quantas vezes foi isso? Aí é o seguinte, foi bem com o time reserva. Quando chegou para valer contra o Racing, com o time titular, se deu mal.